Comissões da Saúde, dos Transportes e Comunicações voltam a se reunir hoje aqui na Assembleia. Relatório final da CPI dos ingressos pode ser votado hoje. Como a radiação é usada nas indústrias de alimentos e de carros. É o que você vai ver na segunda reportagem especial sobre os trabalhos do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares de São Paulo. O Jornal da Assembleia está no ar. Olá, boa tarde. Boa tarde. Vamos direto ao plenário Juscelino Kubitschek, de onde fala ao vivo o repórter Mauro Friesman. Mauro, boa tarde. Qual é a pauta de hoje, Mauro? Boa tarde, Sérgio Everton. Boa tarde, Raquel Santos. Olha, a pauta de hoje, ou seja, os assuntos que serão trazidos para a discussão e votação aqui no plenário, será definida a partir das 3 horas da tarde dentro do Colégio de Líderes. É a reunião dos líderes das bancadas partidárias da Assembleia Legislativa. Hoje, na verdade, acontece na prática a primeira sessão deliberativa da Assembleia Legislativa neste segundo semestre. É quando os assuntos são discutidos, debatidos e votados aqui no plenário. A sessão plenária da Assembleia Legislativa começa a partir das 2h30 da tarde para apenas os deputados falarem na tribuna sobre os assuntos de interesse dos partidos e também dos interesses dos mandatos. Sérgio, Raquel. Ok, Mauro. E a repórter Ana Kaline tem as informações ao vivo da reunião dos deputados que fazem parte da Comissão de Saúde aqui na Assembleia. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Raquel. Que bom estar de volta com vocês aqui no Jornal da Assembleia, depois de umas férias, um descanso. E hoje, exatamente hoje, a Comissão de Saúde volta a se reunir também, depois do recesso do mês de julho. A deputada Thelma de Souza, do PT, que preside essa comissão, vai colocar para apreciação dos deputados 11 itens, entre eles propostas que tratam de exames auditivos para os bebês, o transporte intermunicipal de cadáveres, a questão das doenças raras e também a política nacional de medicamentos, já que há um movimento em todo o país de revisão da tabela do SUS, do Sistema Único de Saúde, e também com relação à questão tributária dos remédios. Então, a Comissão de Saúde volta com debates importantes. Sérgio. Ok, Ana. E agora é hora de prestação de serviços aqui no Jornal da Assembleia. E a repórter Viviane Cesarino está na sede do programa Emprega São Paulo, onde funciona também o programa de apoio à pessoa com deficiência. Viviane, boa tarde. Boa tarde. Quantas vagas de emprego são oferecidas essa semana? Olha só, são mais de 500 vagas oferecidas esta semana pelo PADEF, mais precisamente 509, viu? Boa tarde para vocês aí no estúdio, boa tarde a todos. Para porteiro tem 24 vagas nas zonas Norte e Sul. Para auxiliar de cozinha são 15 e para operador de atendimento 10 vagas. E olha só que bacana, nenhuma dessas vagas exige experiência. A gente lembra que o PADEF faz parte do programa Emprega São Paulo, aquele que a gente fala toda semana, que faz a intermediação entre as empresas que precisam, preencher ali as suas vagas e, claro, as pessoas que precisam de um trabalho urgente, Marinalva Cruz é a supervisora do PADEF. Essas 509 vagas são exclusivas para as pessoas com deficiência. Como é que elas devem fazer para ter acesso a essas vagas? Boa tarde. Boa tarde. Todos os interessados, eles devem comparecer à sede do programa, que fica na Rua Boa Vista, número 170, no centro da cidade. Pode procurar o PAT, que é o posto de atendimento ao trabalhador, ou Poupatempo mais perto da sua residência, mas é possível também fazer a inscrição pelo site. O site é o www.empregasaopaulo.sp.gov.br. Além das vagas que você acabou de citar, existe outras vagas para outras regiões, como massoterapeuta, auxiliar de escritório, assistente administrativo, para a área de recepção, construção civil, enfim. São bastante vagas, várias oportunidades para quem está em busca de um emprego. Tem vaga no interior também, e são vagas que as empresas precisam destinar até por causa daquela lei de cotas, Marinalva? Conta pra gente. Isso, exato. Quando a gente fala de vaga exclusiva, são aquelas vagas que a empresa disponibilizou em função da lei de cotas, ou seja, ela precisa ter o profissional com deficiência para poder preencher essas vagas. Mas além dessas 509, existem outras oportunidades onde o cidadão com deficiência também poderá ser encaminhado, não necessariamente só para essas vagas que são exclusivas. É que essas são para cumprimento da cota realmente. E remuneração, como é que tá?
O salário é bem diverso, né? Ele começa a partir de um salário mínimo e hoje nós temos vagas de até R$7.000 para engenheiro civil para a região de Osasco. Essa, no caso, exige ensino superior completo e tem que ter 6 meses de experiência na área. Conta um pouquinho mais para a gente do que é o PADEF, quantas pessoas vocês já conseguiram inserir no mercado de trabalho, o que muda na vida dessas pessoas realmente? Olha, o trabalho muda tudo, né, na vida de um ser humano. De uma pessoa com deficiência não é diferente. Então, a primeira coisa que muda é a autoestima, é o se sentir útil, né? Então, isso é o mais importante. E o PADEF, desde quando ele foi criado em 95, ele tem esse papel de fazer com que o cidadão com deficiência seja visto pela sociedade, pelas habilidades e pelas competências, e não pela deficiência, né? E com esse trabalho que vem sendo desenvolvido em todo o estado desde 1995, nós já conseguimos incluir no mercado de trabalho mais de 14.200 pessoas, mas ainda é um número pequeno, né, frente à quantidade de pessoas que existe no estado e no país de uma forma geral. Muito obrigada pela sua entrevista. Daqui a pouquinho a gente volta a falar ao vivo, então, aqui da sede do PADEF. Sérgio, Raquel. Ok, Viviane, vamos a informações do trânsito em São Paulo. Você vê aí imagens ao vivo da Avenida 9 de Julho, na zona sul da capital. Neste primeiro plano, são os motoristas que vão no sentido bairro e no lado oposto, um pouquinho mais carregado aí, são os motoristas que seguem para a região central da cidade. O trânsito é intenso, mas flui normalmente na região. Madrugada fria em São Paulo, 13 graus. A máxima para esta terça-feira é de tempo nublado e chuva fina em pontos isolados. A máxima não deve passar dos 18 graus. Vamos ver como fica o tempo no interior do estado. Em Campinas, a temperatura cai. Os termômetros chegam aos 19 graus. Em São José dos Campos, tempo nublado. A máxima é de 18 graus. Em Sorocaba, a temperatura sobe e pode chegar aos 19 graus. E em Ribeirão Preto, a temperatura sobe, máxima de 20 graus. Depois do intervalo, CPI dos ingressos pode votar relatório final ainda hoje. Deputados da Comissão de Transportes e Comunicações se reúnem hoje aqui na Assembleia. A gente conta os detalhes daqui a 1 minuto e meio. Até já! A convocação para que os deputados da Assembleia Legislativa trabalhem durante o recesso parlamentar pode ser feita pelo presidente da Casa, pela maioria absoluta, representada por 48 parlamentares, ou pelo governador. Deve deixar explícita a matéria a ser votada e o período de funcionamento. Se a ordem do dia esgotar-se, esse período poderá ser encerrado antes. As sessões ordinárias dessa convocação começam às 2h30 da tarde e têm apenas pequeno expediente e ordem do dia. Duram 150 minutos, mesmo período pelo qual podem estender-se as sessões extraordinárias. Vamos agora ao plenário Dom Pedro I falar com o repórter Jeremias Gomes, que tem as informações da CPI dos ingressos que volta a se reunir hoje. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde, Sérgio. A CPI dos ingressos, presidida pelo deputado Mauro Bragato, do PSDB, a previsão é deles se reunirem, os deputados, a partir das 2 da tarde, para o relatório, para a votação do relatório final. Esta CPI foi criada em abril deste ano, ouviu diversos representantes de setores das empresas ligadas à venda de ingressos e os deputados queriam saber exatamente sobre a taxa de conveniência, que em alguns casos chega a 20% do valor. Ou seja, se o ingresso custa R$ 500, você pagaria 100% deste valor. Bem, a CPI ouviu também
o representante do PROCON, o diretor executivo Paulo Arthur Lencioni Góes, que considerou abusiva essa taxa de conveniência e também ser cobrada por ingresso e não por operação. Caso não haja quórum para esta reunião das 2 da tarde, há uma segunda convocação para as 4 da tarde. Sérgio, Raquel. Ok, Jeremias, e vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Mauro Friesman, que tem todos os detalhes da reunião de hoje da Comissão de Transporte e Comunicações, que acontece aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mauro, é com você. Olha, Sérgio Everton, os deputados integrantes da Comissão de Transportes e Comunicações vão analisar uma pauta contendo 23 itens. Entre estes itens, pareceres a projetos de lei de parlamentares e também requerimentos. Um dos requerimentos que serão analisados, de autoria do deputado Carlos Gianazzi do PSOL, que convoca o secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, e também o presidente do metrô, Luiz Antônio Carvalho Pacheco, para que eles esclareçam, no âmbito da comissão, medidas consideradas arbitrárias pelo deputado Carlos Gianazzi, tomadas contra os servidores do metrô em relação à última greve, em relação à participação de funcionários na última greve. Esta reunião da Comissão de Transportes e Comunicações está prevista para começar a partir das 3 horas da tarde, no plenário Tiradentes, e o presidente é o deputado João Caramês, do PSDB. Sérgio e Raquel. Ok, Mauro. Semana Mundial de Amamentação. Você sabe qual é a média de tempo que um bebê brasileiro se alimenta com leite materno? Não? 54 dias. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a recomendação é de pelo menos 6 meses de amamentação. Agora, só para lembrar, o leite materno é o alimento mais completo para o bebê, além de prevenir o câncer de mama. Estudos mostram que o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida pode evitar todos os anos mais de 1.300.000 mortes de crianças menores de 5 anos. Amamentar os bebês diariamente pode reduzir 22% a mortalidade neonatal. No Brasil, do total de mortes de crianças com menos de 1 ano, 69,3% ocorrem no período neonatal e 52,6% na primeira semana de vida. O melhor alimento que o bebê pode receber, o carinho que a mãe transmite nessa hora, o aconchego, toda essa vinculação que o bebê possa ter com a mãe, é esse momento, de aleitamento. É o melhor alimento que ele pode receber nessa primeira fase dele. A recomendação é de que as crianças sejam amamentadas até os 2 anos de idade. Para a mãe que amamenta, uma realização. E para aquela que não tem condições de amamentar o seu filho, sempre há um jeitinho. Essa maternidade na capital paulista possui um dos 160 bancos de leite do país. Qualquer mulher que esteja amamentando, é preconizado que ela esteja amamentando o seu bebê, que esteja saudável, que tenha sorologia em ordem, porque nós colhemos o sangue dela, para testar isso, ela pode ser doadora. E que tenha boa vontade, que tenha um altruísmo, que queiram ter alguns filhos de leite. As mães que não podem amamentar contam com mulheres como a Deilma Gonçalves Santos, mãe da Camila de 2 meses de vida. Deilma doa, em média, 4 litros de leite por semana. Importante, Eu acho legal, sim. Porque, assim, eu sinto honrada estar ajudando outras crianças, assim, que precisam muito, Aí eu acho muito legal. Mas o banco de leite também é muito usado por mães que têm os seus bebês prematuros, que ainda precisam de cuidados especiais. João Pedro nasceu com 28 semanas e 1,25 kg. Ele está na UTI neonatal, mas todos os dias a mãe Clécia vai vê-lo e visita também o banco de leite. De 3 em 3 horas eu venho tirar o leite, tiro na hora, já levo quentinho para ele. Então, é muito importante para mim, porque eu estou alimentando ele e estou dando saúde. Porque o leite, todo mundo sabe, eu acredito que é fonte de saúde, tem meus anticorpos, então está ajudando ele a crescer muito mais. Acompanhamos a cabeleireira Cláudia Martins, que enfrentou a mesma realidade da Clécia, mas hoje ela tinha motivos para comemorar. A pequena Isabela, que acaba de completar 19 dias de nascida, mamou na mamãe pela primeira vez. Eu amamentei minha outra filha até 1 ano, que aí depois eu descobri que eu estava grávida e eu parei de amamentar. E agora, quando foi ontem, minha filhinha começou a mamar no meu peito. Nossa, uma emoção muito gostosa. E hoje ela está pegando perfeitamente meu peito. Então, assim, e
E para mim foi tudo de bom. Seja amamentando o filho com o próprio leite ou com leite doado, as mamães podem ter certeza de que estão garantindo um crescimento muito mais saudável para o seu bebê. Se você quiser ser uma doadora de leite materno, basta ligar para o Banco de Leite da Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, no 11 3986 1011. Vamos a mais informações do trânsito em São Paulo. Você vê imagens ao vivo da Avenida Paulista, o maior centro financeiro da capital. Neste primeiro plano são os motoristas que seguem aí no sentido Paraíso, trânsito fluindo normalmente do lado oposto, também fluindo normalmente para o motorista que segue no sentido Consolação. Veja como fica o tempo nesta tarde para o interior e também no litoral do estado. Em Santos, a temperatura cai, máxima chega aos 18 graus. Em São José do Rio Preto, o tempo fica nublado, a máxima é de 20 graus. Em Mogi das Cruzes, os termômetros não passam de 20 graus também. E em Piracicaba, a temperatura máxima deve chegar aos 19 graus. A seguir, deputados fazem 2 audiências públicas hoje aqui na Assembleia. E na segunda reportagem sobre o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares de São Paulo, você vai conhecer os trabalhos de pesquisas para as indústrias de alimentos e de carros. A gente volta em 1 minuto e meio. Até já! A prática de exercício físico aumenta a qualidade de vida e estimula a saúde. Pessoas com o hábito de se exercitar diminuem o risco de doenças vasculares, ganham massa muscular e estimulam o emagrecimento. Quem pretende levar uma vida mais saudável pode começar com exercícios ao ar livre, em parques, praças e centros esportivos. O ideal é aproveitar os momentos mais frescos do dia, antes das 9 e depois das 5 da tarde, evitando o calor. Use roupas leves e fique de olho também para evitar a desidratação, bebendo bastante água. O importante é contar com a orientação de um profissional adequado e ficar atento aos limites do próprio corpo para evitar lesões. TV Alesp, a TV da cidadania. Faz parte da função do deputado apresentar projetos de lei, de decreto legislativo, de resolução e propostas de emenda à Constituição Estadual. Os parlamentares também avaliam projetos encaminhados por outros deputados, pelo governador, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e pelos cidadãos. Nas diversas comissões técnicas da Casa, o deputado emite pareceres sobre propostas que exigem a manifestação do Poder Legislativo. Pode também propor a criação de CPIs, as Comissões Parlamentares de Inquérito. Está marcada para hoje aqui na Assembleia uma audiência pública que vai discutir algumas desapropriações feitas no bairro de Interlagos, Zona Sul de São Paulo. E quem tem as informações agora ao vivo é o repórter Mauro Frisman. Olha, Sérgio, existe uma insatisfação generalizada dos moradores do Jardim Guaembu, na região de Interlagos, conforme você já destacou, em relação à desapropriação e também o alargamento do quarteirão da rua Antônio Carlos Monteiro Teixeira. Está em tramitação na Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo um projeto de lei que prevê a instalação de corredores de ônibus previstos no plano de mobilidade urbana da Prefeitura de São Paulo. E esta desapropriação, estes alargamentos estão previstos neste projeto de lei que tramita na Câmara Municipal. Aqui na Assembleia Legislativa, portanto, vai acontecer esta audiência pública que receberá esses moradores que apresentarão alternativas para este projeto. A audiência pública vai acontecer no plenário José Bonifácio, a partir das 7 horas da noite, com a presidência do deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Raquel, Sérgio. Ok, Mauro, e a repórter Ana Kaline tem mais detalhes da audiência pública que vai discutir o Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Ana. Raquel, na verdade é a Política Estadual de Resíduos Sólidos que foi criada por uma lei em 2006. Passados 8 anos, o deputado Bruno Covas, do PSDB, que solicitou essa audiência pública, quer debater a eficiência dessa lei até agora, se há a necessidade de mudança e também resultados, principalmente na questão
do lixo. A gente sabe que o estado de São Paulo enfrenta muitos problemas nessa questão de aterros sanitários. Essa audiência pública deve ser realizada hoje, às 14h, no auditório Franco Montoro, aqui da Assembleia Paulista. É importante lembrar que o estado de São Paulo foi o primeiro estado do país a ter uma política estadual de resíduos sólidos. Sérgio. Ok, Ana, e vamos falar com a repórter Viviane Cesarino, que está no programa Emprega São Paulo, da Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho. Viviane, quais os documentos que o trabalhador deve levar para se inscrever no programa? Olha, o trabalhador tem que trazer, então, carteira de trabalho, número do PIS, CPF e RG. Lembrando que o programa Emprega São Paulo oferece 21.190 vagas esta semana em todo o estado de São Paulo, e só aqui na Grande São Paulo são 14.029 vagas. A gente hoje está na sede do PADEF, que é o Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência, e continua conversando com a Marinalva Cruz, que é a supervisora do PADEF. Marinalva, além desses documentos que eu falei, as pessoas com deficiência devem trazer um laudo para procurar essas vagas exclusivas. Qual laudo é esse? É um laudo, né, um documento do médico que comprova, que pode ser do médico especialista, por exemplo, no caso de uma deficiência auditiva, pode ser um laudo de um otorrino, mas pode também ser o laudo de um fonoaudiólogo que explica qual é a limitação adquirida em função daquela deficiência. Então, todas as pessoas com deficiência que são contratadas para fins de cumprimento da lei de cotas precisam desse documento, desse laudo. A gente falou que são 509 vagas essa semana exclusivas, que existem outras vagas também para as pessoas que procuram o PADEF, porque se tem gente com deficiência precisando trabalhar e vaga oferecida, por que ainda tem vaga aberta? Por que não são preenchidas? Porque existe duas grandes barreiras. A barreira arquitetônica, que é a falta de acessibilidade em todos os sentidos, né? Não só uma rampa, não é só um banheiro adaptado, mas acessibilidade na comunicação, acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Então, falta acessibilidade e falta, acima de tudo, né, a principal barreira é a barreira atitudinal, que ainda é o preconceito, a discriminação, principalmente a falta de informação. Então, muitas empresas ainda não conhecem as habilidades e as competências do cidadão com deficiência. As famílias e as próprias pessoas com deficiência também não têm muitas informações em relação ao BPC, por exemplo, que é o benefício de prestação continuada. Eles não sabem que não perde mais o benefício, que ele fica suspenso. E ainda existe também muitas empresas que contratam de forma equivocada. Tipo de faz de conta. Exatamente. Contrata a pessoa com deficiência e deixa ela em casa, recebendo salário, tendo todos os benefícios, mas ela não está dentro da empresa produzindo, né? Isso é um erro muito grande e acaba acontecendo por falta de fiscalização. Então, essa questão de contratar só no papel para cumprir a lei de cotas não pode de jeito nenhum, rapidamente. De forma alguma. A CLT é para que o cidadão, né, e a lei de cotas é para que o cidadão com deficiência esteja dentro da empresa, participando, trabalhando com todos os direitos e deveres iguais a todos os demais. Muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista, Marinalva. E a gente lembra o site, que é o www.empregasaopaulo.sp.gov.br, para as vagas do PADEF e para todas as outras. Sérgio, Raquel. Ok, Viviane. E hoje, na segunda reportagem especial sobre o IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares de São Paulo, vamos mostrar o efeito da radiação. Nossa equipe visitou 2 laboratórios onde são realizadas pesquisas com produtos alimentícios e também da indústria automotiva. A reportagem é de Mauro Frisman. Centro de Tecnologia das Radiações do IPEM, Laboratório de Fontes Intensas de Radiação. O engenheiro elétrico Samir Somessari nos mostra um processo desconhecido das pessoas. Como a radiação é usada para tratar diversos objetos usados no nosso dia a dia. Nós vamos conhecer agora a sala de radiação. É uma área controlada, onde só pode entrar gente autorizada. Isso aqui é uma porta de concreto. Tem 60 centímetros de espessura e pesa 7 toneladas. Serve para proteger os trabalhadores e também o meio ambiente de toda a radiação que é gerada lá dentro. É uma espécie de bunker. Tudo aqui é blindado. Placas e blocos de concreto. E aqui dentro, este equipamento que serve, por exemplo, para fazer a irradiação de fios e cabos elétricos. O acelerador de elétrons, máquina de nome estranho, emite feixes de radiação.
Energia capaz de melhorar a resistência de fios e cabos elétricos, esterilizar produtos médicos, laboratoriais e cirúrgicos e aumentar a conservação e a durabilidade de alimentos industrializados. A gente faz muitas pesquisas aqui com a radiação de hambúrgueres, radiação de almôndegas e radiação de especiarias, onde seria diminuir a carga bacteriana desses alimentos. No caso dos hambúrgueres de frango, seria para redução da salmonela, caso tivesse. E na caso de especiarias, seria abaixar a carga bacteriana desses alimentos. O porquê se usa o acelerador para radioesterilização? Seria uma garantia. Os outros métodos, que seria o óxido etilênico, ele gera resíduos tóxicos. Nesse caso aqui não gera nenhum resíduo tóxico. Por temperatura, também você pode danificar o material, se caso for irradiado. Nesse caso aqui também não se danifica o material, porque ele só passa por uma camada de elétrons e já se torna esterilizado. A irradiação de alimentos é adotada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Os consumidores podem identificar se os alimentos que estão comprando receberam radiação por meio de um símbolo impresso no rótulo dos produtos e, assim, decidirem se querem ou não tê-los à mesa. Mas será que alguma radiação fica retida nos alimentos e pode fazer mal à saúde humana? O professor Samir garante que não. Porque ele não danifica a saúde. Esse efeito da radiação aqui é como a gente estivesse assim na praia tomando sol. Aqui a radioesterilização a gente se compara do mesmo jeito. A gente vai passar o feixe de elétrons, que seria uma radiação, não seria solar, mas seria aqui, só para melhorar a qualidade, isso é, esterilizar os fungos que tem dentro e não deixar eles procriar no tempo natural deles. O uso de energia radioativa nos mais variados setores da indústria representa a agregação de mais qualidade aos produtos finais. É o caso, por exemplo, de fios e cabos elétricos que equipam automóveis, que depois de receber radiação, resistem a alta temperatura. O cabo irradiado, ele suportou, nesse caso aqui, ele melhorando a qualidade, ele suportou a temperatura de 300 graus sem oferecer nenhum dano ao cabo. Ou em muitos cabos também pode-se jogar solventes ácidos, que no cabo não irradiado ele vai se degradar e no cabo irradiado não vai acontecer essa... Isso é uma grande qualidade do cabo. Um feixe de luz corta a noite de São Paulo. Rasga o céu da cidade até atingir uma altura de 20 quilômetros. O raio parte de dentro do Laboratório de Aplicações Ambientais a Laser do IPEM, saindo por uma abertura no teto da sala. A tecnologia emite pulsos de luz por laser e foi desenvolvida para medir a distribuição dos poluentes como poeira, fumaça e fuligem presentes na atmosfera da capital. O sinal de laser retorna ao ponto de emissão toda vez que encontra uma partícula, gerando relatórios instantaneamente. Os dados são obtidos praticamente em tempo real. Então, o que a gente está medindo agora, você pode já, em 2 minutos, já ter os resultados. A partir do monitoramento, ações podem ser apontadas quando os poluentes representam riscos à saúde pública. A necessidade de ter vários instrumentos, não precisa ser só igual a esse, mas instrumentos que possam obter resultados similares, né, e distribuídos em todo o território. O projeto foi desenvolvido a partir de um trabalho coordenado pelo físico nuclear Eduardo Landulfo. A ideia é, em parceria com outros institutos, outras universidades, desenvolver uma rede, né? Atualmente, o nosso instrumento ele faz parte de uma estação ligada à Organização Mundial de Meteorologia. Então, é um instrumento que faz parte de uma rede mundial, né, da qual o IPEM vamos dizer, é o órgão que controla, é o órgão que coordena o monitoramento na América Latina de instrumentos como esse daí.
E amanhã, na última reportagem especial sobre o IPEN, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, você vai conhecer produtos desenvolvidos para o uso na medicina. Vamos a mais informações do trânsito em São Paulo. Vemos imagens ao vivo da avenida, ou melhor, da Rua da Consolação. Neste primeiro plano, você vê aí os motoristas que seguem para a zona sul da cidade. E no lado oposto, são os motoristas que vão para a região central, um pouquinho mais carregado aí para o motorista que segue para a zona sul, no sentido oposto, sem complicações. Madrugada com temperatura fria e tempo nublado na maior parte do estado nesta terça-feira. Em Franca, tarde com tempo frio. Os termômetros chegam aos 21 graus. Em Bauru, a temperatura máxima pode chegar a 20 graus. Em Limeira, a temperatura máxima não deve passar de 20 graus também. E em Marília, a madrugada também foi fria. Os termômetros ficam na marca dos 21 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode rever as reportagens da edição de hoje do Jornal da Assembleia na internet. Basta acessar o site www.al.sp.gov.br e clicar em redes sociais. Uma boa tarde para você. Boa tarde para você e até amanhã.